dia não está convidativo, da noite não está convidativa devido às chuvas ao momento que está cheio. Realmente a sala cheia como está demonstra que o assunto em causa é um assunto com algum interesse para a nossa população de São Pedro e a população de Ponta Delgada em geral. Portanto, é bom ver essa sala da maneira que está. Agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao seu diretor regional do apoio ao investimento e à competitividade, Dr. Ricardo Medeiros, pela sua presença, em nome do seu vice-presidente do Governo Regional, Dr. Sérgio Ávila. É uma grande valia a sua presença aqui, até porque a sua área, a sua pasta é realmente de grande interesse para o assunto que nos traz, que nos reúne aqui. Agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. João Manuel Mulher, o facto de estar aqui presente, como uma autoridade máxima do município, e que sei que está a fazer um enorme sacrifício de estar aqui presente, está engripado, portanto, sei que é com grande sacrifício das sua saúde que está aqui presente. Portanto, agradecer também aos irmãos do movimento Queremos a Canheta de Volta, que estão aqui presentes, Mané Muniz, São Preciso, que estão aqui, portanto, que estão também, com a sua opinião, vão dar aqui um grande contributo a esta sessão pública. Aos jornalistas que estão aqui também, um grande agradecimento pela vossa presença e a todos os convidados. Foi convidado a estar presente o Fundo Discovery em Portugal, os responsáveis aqui nos Açores, que justificaram a sua ausência nos termos que eu passo a ler o e-mail que mandaram aqui para a Junta de Freguesia de São Pedro. Eu passo a ler o e-mail que eles enviaram. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Ponta Delgada, Dr. Genial. Na sequência do vosso convite, somos de informar que entendemos que não estão reunidas as condições necessárias e suficientes para a presença de representantes desta empresa naquele evento na data pretendida. Muito proximamente, melhor informaremos do andamento do dossiê em que estamos totalmente empenhados na sua resolução, dentro da complexidade que é do conhecimento de todos. Teremos gosto de, então, podermos transmitir a Vossa Excelência os contornos da sua solução, bem como a de todos os interessados. Gratos pelo convite e pela vossa compreensão e meus cumprimentos. João Rodrigues, administrador. Portanto, foi esse o e-mail que eles mandaram-nos quando receberam o convite. Portanto, o Fundo Discovery. Pronto, deixo à consideração de todos os presentes essa justificação que nos deram. O porquê dessa iniciativa? Em primeiro lugar, estamos a falar de um dos principais locais da nossa freguesia e da nossa cidade. A Canheta de Perteve é uma zona histórica de São Pedro e é um dos núcleos históricos da cidade de Ponta Delgada. Em segundo lugar, porque o cani está feito com as galerias a um triplo atentado, no nosso entender. Um atentado arquitetónico, que não tem nada a ver com o património local e destoa de toda a zona envolvente. Um atentado turístico e visual. Trata-se de uma zona abandonada, degradada, que não abona a estética da cidade e da freguesia. Um atentado também ambiental, porque se trata, acima de tudo, de uma questão de saúde e higiene pública que ocupa muito esta junta. Todos sabem que aquele espaço serve depois a roedores e outros bichos que, a partir dali, proliferam para o resto da freguesia. Em terceiro lugar, é tempo de acabar com o vai e vem de dizeres oficiais ou não sobre as galerias da Canheta de Perteve. Um dia existe a informação que temos luz verde e a curso sobre o que fazer naquele espaço, a curto e médio prazo. Um projeto que, diga-se bom, na verdade, interessante, no meu entender e no entender de muitos. Mas depois somos presenteados com uma primeira página do jornal local a dizer que as obras ficarão paradas ad eterno porque não existem fundos. Aliás, foi por isso, falando com mais de 2 ou 3 pessoas que estão aqui presentes, que surgiu a ideia de realizar esta sessão. Foi esta a gota d'água que fez transbordar o copo. Este vai e vem já dura anos e convém realçar que não existem inocentes nesta situação. Eu friso essa frase, não existem inocentes nesta situação. Mas também convém dizer que esta sessão pública, para além de pretender esclarecer, também deve ser mais virada para o futuro e não para o passado. Também frisava isso. Devemos procurar mais soluções para o futuro e não falar muito sobre o passado. Não é só o entender das ajudas feitas de São Pedro. Mais do que apontar dedos e culpas, devemos procurar soluções. Devemos nos preocupar mais com 2017, 2018, 2019 e menos com 2008, 2009, 2012 ou 2013. Só assim avançaremos. Que fazer? Eis a questão principal que colocaremos a quem aceitou o nosso convite.
e amavelmente estar presente. Todas as portas têm que estar abertas. Aqui terei mais de ouvir sugestões que surgirão nessa sala, apesar de ter as minhas próprias ideias. Penso, acima de tudo, que daqui saiam soluções concretas e compromissos assentes para bem desta freguesia e da cidade em geral. Darei agora a palavra ao Sr. Diretor Regional, Dr. Ricardo Medeiros, e depois passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Guerreiro. Em seguida, vou dar a palavra ao membro do Movimento Queremos a Caneta de Volta, Associação de Desconhecidos mais concretamente, convidado, e depois passarei a palavra a todo o público aqui presente, que será, farei inscrição tradicionalmente dentro do ar, portanto, e depois farei provavelmente inscrição, não é natural nessas ocasiões. Portanto, passava agora a palavra ao Sr. Diretor Regional, Dr. Ricardo Medeiros. Obrigado. Ora, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi passado ao Governo Regional para estar aqui presente. É com muito gosto que aqui estou para responder às vossas questões e, dentro do possível, esclarecer aquilo que nós podemos esclarecer nesta fase. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, os demais presentes, no movimento Queremos a Caneta de Volta, e dizer-vos que, efetivamente, nós hoje estamos aqui para falar de uma zona muito importante da nossa cidade, falar de uma zona muito querida da nossa cidade e de uma zona que merece ser bem tratada. Ora, falar do passado, como diz o Sr. Presidente da Junta, realmente o passado é de conhecimento de todos. Nós tivemos um grupo que teve dificuldades financeiras, nós tivemos a apresentação de um plano de revitalização económica, de um PER, e este PER teve o seu curso. Neste PER aparece um grupo que é conhecido de todos, que é o Fundo Discovery, que faz a aquisição das ações da sociedade e que põe em marcha aquilo que estava já destinado no âmbito das atividades da Asta. Portanto, o grupo comprou as ações da Asta, tornou-se acionista da Asta e tomou a ser cargo as deliberações que já estavam tomadas, tomou a ser cargo a execução dos projetos que já estavam destinados. Isto fala dos Furnas, falo da questão do Hotel Casim, do Hotel principalmente do Hotel Azul, e falo naturalmente da questão de Perto Teve. A questão de Perto Teve, desde a primeira hora que houve um compromisso de estudar novamente o projeto, é do conhecimento geral e de todos a questão das galerias comerciais, não só também do ponto de vista económico, mas do próprio ponto de vista arquitetónico, como o Sr. Presidente da Junta também aqui referiu. Portanto, neste seguimento foram mantidas várias reuniões, foi desenvolvido um trabalho de base com todos os intervenientes e, neste sentido, o Fundo apresentou, em 1 de junho do ano passado, uma solução que eu julgo que terá agradado a todos os aqui presentes e à maioria das pessoas. De facto, os desenhos, as perspectivas que foram apresentadas traduzem bem aquilo que era o anseio de toda a população, aquilo que era o anseio de todas as entidades envolvidas no processo. Eu julgo que o espaço fica bastante valorizado, o espaço fica com outra apresentação, com outra dignidade que efetivamente merece. Sendo assim, nós temos continuado a desenvolver com eles reuniões de acompanhamento. E isto significa que posso-vos dizer que neste momento e desde aquela data eles estão a trabalhar nos projetos. Nós temos que ver o seguinte, nós temos que ver que efetivamente todos os outros projetos já existentes, nomeadamente o SPA das Furnas e o Hotel Azul, eram projetos que já estavam licenciados, eram projetos que já tinham projetos de execução, eram projetos que já tinham orçamentos, eram projetos que já estavam em fase muito adiantada, inclusivamente de obra, como todos aqui sabemos, nomeadamente o Hotel das Furnas. Portanto, a prioridade na altura que o Fundo assumiu foi aquilo que já estava devidamente articulado e devidamente desenvolvido, dar essa prioridade. Relativamente ao processo de Perto Teve, efetivamente foi apresentado no 1 de junho no processo, eles têm estado a trabalhar nesse aspecto e o Governo Regional tem acompanhado o desenvolvimento desses trabalhos. Portanto, eles neste momento continuam a trabalhar neste processo. Não é um trabalho que seja público, porque também é um processo de um grupo privado, é um grupo que nos vai transmitindo aquilo que vai fazendo, mas é um processo que efetivamente está na esfera de um grupo privado. Posso-vos dizer que, no âmbito do Governo Regional, e isto já foi dito publicamente, sempre viu com bons olhos a resolução de um problema que para nós era um problema muito grave, que era um problema
de uma empresa que estava em situação de falência. Ora, a solução que se encontrou na altura e a solução que este grupo veio trazer aos Açores, onde posso estudar, por exemplo, que este grupo vai investir aqui nos Açores durante 4 anos, ou seja, desde o início e até 2018, 50 milhões de euros. Então, estamos a falar de uma verba muito elevada, estamos a falar de uma verba que não é qualquer grupo aqui nos Açores, ou mesmo nacional, que tenha investido aqui nos Açores, e estamos a falar também de uma responsabilidade social muito elevada. Estamos a falar, para vos dar um exemplo, alguns dados, que quando esses projetos estiverem todos em funcionamento, o grupo terá, ou seja, todas essas valências terão cerca de 300 postos de trabalho. Portanto, nós estamos a falar de uma grande percentagem da nossa população aqui que estará empregada nos diferentes projetos do grupo. Ora, isto significa que, efetivamente, há aqui muito trabalho a fazer. Há aqui um trabalho que, no caso do novo projeto que teve que ser feito a partir do zero, porque não existia nada. E isso, não existindo nada, faz com que, efetivamente, tenha que existir um cronograma, tenha que existir um calendário para as coisas se desenrolar. O que eu vos posso também dizer, obviamente que estarei disponível para qualquer questão que me seja feita após a minha intervenção e posso esclarecer outras coisas que não tenha aqui dito ainda, é que o Governo Regional já fez saber e chegar ao fundo aquilo que considera ser um calendário admissível e um calendário máximo de execução. E, obviamente, como é conhecimento aqui de todos, e eu julgo que também nisso o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada também terá a oportunidade de dizer, aqui também os trâmites legais que têm que decorrer, nomeadamente os licenciamentos. Então, o Governo Regional fez saber ao fundo e pretende que o fundo assuma. E neste momento também não temos grande margem de dúvida que eles serão capazes de executar, apesar de se falar do financiamento, mas isso aí também poderei explicar mais à frente qual é a lógica daquele grupo em termos de financiamento, por isso saiu aquelas notícias a público, mas o que o Governo Regional fez saber, efetivamente, é que pretende que, até o final do mês de março, e nós sabemos que eles estão a trabalhar nisso, até o final do mês de março, seja apresentado na Câmara Municipal o pedido de informação prévia. Em que, após a aprovação desse pedido de informação prévia, que eles tenham um prazo de 3 meses para submeter, terminar e submeter os projetos necessários de arquitetura ao pedido de licenciamento da unidade. E pretendemos ainda que, após a aprovação desse mesmo pedido, desse mesmo licenciamento, as obras se iniciam num período de 4 meses, uma vez que têm que decorrer os concursos públicos ou as consultas públicas, que foi um procedimento que eles adotaram, quer no Hotel Spa das Filmas, quer no Hotel Azul, atendendo aos elevados montantes de investimento. Portanto, esta é uma das condições que nós já transmitimos ao Fundo de Discovery, é uma das condições que eles já aceitaram, portanto, é uma das condições que nós queremos efetivamente ver cumpridas e que julgamos, pelas provas que eles têm dado até agora, que não são prazos que não poderão ser executados. Então, nós julgamos que são prazos que eles irão efetivamente cumprir. E pronto, para já ficava por aqui, voltando a salientar que para o Governo Regional, e isso tem sido dito em muitos sítios, pelo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, pelo Sr. Presidente do Governo Regional, por todos os membros, que a tónica da criação de emprego para nós é e será sempre muito importante. Nós todos sabemos os números, portanto, efetivamente 300 postos de trabalho eu considero que é uma grande responsabilidade social, é uma grande responsabilidade que nós todos também devemos ter em mente e devemos enquadrar no âmbito desses projetos. Não podemos esquecer que o Fundo iniciou as suas atividades em finais de 2014, portanto foi há 2 anos, e muito se fez em 2 anos. Fica ao Muito obrigado, Sr. Diretor. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Leão. Quero saudar também o Sr. Diretor Regional, todos os presentes, e começar por fazer uma retificação aqui ao Presidente da Junta. Não é para mim um sacrifício, estou doente, mas é antes um gosto, estou doentado. É antes um gosto estar aqui e saudar esta iniciativa, que é mais uma que, afinal de contas, nega muitas vezes aquilo que nós acusamos de uma sociedade amorfa
e pelo contrário, aqui na Calheta e com a situação em concreto do governo que teve, temos visto iniciativas cívicas de impulso social muito significativo e que ajudaram a alertar para aquilo que era uma história de incumprimentos, de desinformação e de ausência de determinação para reagir a que eu tenho designado no município, um ponto negro do urbanismo de Ponta Delgada e da política turística. E, portanto, eu começo por saudar, em primeiro lugar, o movimento que damos a Calheta de volta, porque desde a primeira hora aquela que se tornou uma desinquietação cívica que tornou possível resolver até alguns problemas judiciários que pareciam e teimavam em estar insolúveis. Mas, dito isto, que é um gosto e um prazer estar aqui e felicitar o movimento, bem como a Junta de Freguesia, que disponibilizou a organização de mais este encontro, fazer a minha intervenção em dois planos. Que é de narrativa. É preciso explicar, dar a conhecer de forma muito sintática, mas o que se passou até aqui, e depois, claro, fazer uma projeção de futuro. Começamos pela narrativa. A narrativa, mesmo na semântica e na gramática, não pode dispensar um sujeito, um predicado e os respectivos complementos. Ora bem, o sujeito principal nesta matéria foi, quanto àquela questão em concreto, o Governo Regional da Região Autónoma dos Açores. E começou com um decreto legislativo 30/99/A, de 25 de agosto, exatamente do ano de 1999, quando, por iniciativa do Governo Regional, a Assembleia Legislativa aprovou a concessão do julgo na Região Autónoma dos Açores. E, portanto, o sujeito é a região, através do Governo Regional, no âmbito da concessão do julgo para os Açores. Então, essa data, 1999. No que diz respeito, em concreto, ao predicado, isto é, o que se fez com esta concessão de julgo, e em particular para o casino e para a ocupação dos terrenos da Calheta de Pedro Teves, definia-se a construção de um hotel que teria um casino, podia ser no mesmo edifício ou em anexo. É verdade que hoje o hotel-casino está não concluído, porque ainda está concluído mesmo o próprio hotel, daí não ter, e é bom que se fique com essa nota, uma licença de utilização, apesar de estar em curso a sua utilização. Porquê? Porque efetivamente não está concluído. Mas também a própria execução do casino e da concessão do julgo e do casino, em particular, optou-se por fazer em edifício, o mesmo edifício, mas com entradas separadas, também estamos a aguardar. Mas, na verdade, é o que está mais adiantado. Certo que também a concessão do julgo foi, à data de 99 de 2000, solicitado ao Governo Regional, e devo dizer que, por mim próprio, nessa altura era eu deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, solicitámos ao Governo informação sobre um estudo de impacto social e económico da concessão de julgo nos Açores. Não, nenhuma das senhoras e dos senhores tem acesso a este estudo de impacto social e económico sobre a implantação do julgo nos Açores. Nem eu, apesar de ter sido o requerente como deputado. Apesar de se ter dito que tinha havido um estudo, a verdade é que ele nunca nos foi apresentado. E, portanto, nessa matéria, temos informação quanto a uma preocupação, que seria de caráter socioeconómico, quanto ao comportamento social com a existência de julgo nos Açores, quer o impacto económico, isto é, a sustentabilidade, e aquilo que seria a vantagem económica para a economia dos Açores. Mas, deixando de parte esse lado do predicado, passamos para o lado específico
do anexo a este diploma, a este decreto legislativo, que apontava para, na Calheta de Perteve, termos uma área total de terreno de 11.663 metros quadrados, com uma obra, lá nessa altura estimada em 687.214.000 escudos, ainda eram escudos, que estavam em caso uma estimativa de execução de 2 anos. E apontava para um estacionamento com 248 lugares e uma área de 6.364 metros quadrados. Um edifício A de comércio e lazer que apontaria no piso 0 para uma discoteca, 3 estabelecimentos comerciais. Eu vou deixar, para não ser muito exaustivo, a questão dos metros quadrados. No piso 1, café e apoios. No piso 2, bar e esplanada. Depois, a existência do edifício B, que teria uma ludoteca e uma sala polivalente. No piso 0, um foyer, apoios de ludoteca, sala polivalente e direção. No piso 1, bar e esplanada. Depois, o edifício C, que teria comércio e ginásio. No piso 0, loja de desporto, saunas e ginásio. No piso 1, sala de musculação e um pátio exterior. Finalmente, um edifício D, uma livraria, que teria no piso 1 um armazém, no piso 0, menos 1, estou a falar aqui do piso 1, peço desculpa, estamos a falar ali, numa orientação, como sabem, a orografia permite ver do lado da rua Engenheiro José Cordeiro, uma determinada margem, do lado da avenida João Cruz Mota Amaral, outro, porque estamos a fazer a orientação por via da Engenheiro José Cordeiro. No piso menos 1, nestes termos, então teríamos a livraria, no edifício D, armazém, perdão, depois o atendimento, zona de exposição e gabinete de apoio, e no piso 1, uma zona de exposição. O edifício E seria, como se mantém, já não de galerias, mas um centro de apoio ao turismo, que teria no piso menos 1 uma cave e no piso 0 os respectivos serviços. É esta a orientação e o ponto de partida do predicado que tínhamos no início para a concessão de julgo e utilização dos terrenos da Calheta de Perteve. Quem tiver curiosidade para ver o início da história, é só recorrer ao decreto legislativo 30/99/AD 25 de agosto. Mas isso é uma história que teve, como se percebe, muitos incumprimentos, um insucesso, afinal. Porque até a partir, primeiro, para um concurso que se tornou deserto, pela exigência excessiva do caderno de encargos, e depois houve um novo concurso, até aparecer alguém que se candidatasse para fazer, exatamente, receber a concessão do jogo, fazer toda esta obra. Fazendo um salto no complemento do tempo, esse complemento da frase, retomamos e sinalizamos aquilo que importa hoje distinguir de forma positiva. A iniciativa cívica do movimento Queremos a Calheta de Perteve. Porquê? Porque durante todo este tempo em que se fez algumas coisas conforme estava previsto no decreto legislativo, outras assim, a verdade é que ficou uma obra inacabada, em contencioso judiciário, em processo de insolvência, no âmbito de um processo especial de recuperação e com uns tapumes que fechavam a vista e até o acesso a toda aquela obra inacabada. E que criou um conjunto de contestações e bem da população em geral, e em particular os moradores da zona e da freguesia aqui de São Pedro, porque não só era triste, sob o ponto de vista urbanístico, aquela obra monstruosa e inacabada, sem solução à vista, sem perspectiva, que é isso que incomoda mais, que nos cria ansiedade. Não é, muitas vezes, a demora de uma obra, porque somos capazes de compreender as nuances, sejam elas de caráter financeiro, sejam elas de caráter físico, quanto às dificuldades da obra, mas é a falta de expectativa do que vai ser e como vai acontecer. E a verdade é que foi muito fruto desta preocupação que o movimento e a população se revoltou, porque também juntou uma outra preocupação de saúde pública, e que aqui o Presidente da Junta há pouco fez referência relativamente ao que lá se passava, com o risco, designadamente de ratazanas e de baratas e de outras situações, e que criou desassossego cívico, em boa hora, realizado e tornado público, que deu um impulso.
E a verdade é que, sob o ponto de vista político, isso também teve a sua influência. Houve quem se posicionasse na apreciação crítica da situação e na exigência de uma solução. E reflexões, que eu vou passar agora de forma mais ligeira por elas, porque muitos têm memória bem presente, já estamos a falar nos anos 2010, algumas exigências, algumas referências, mas em particular, ano eleitoral de legislativas regionais de 2012, com promessas de conclusão imediata até ao final do ano. Depois, ano eleitoral seguinte, eleições autárquicas de 2013, novos impulsos. Os factos são estes e não vale a pena termos medo de percepcionar que há uma parte que também tem a ver com a política e com o processo eleitorais. E ainda bem que isso ajudou a criar, a verdade é essa, um novo impulso. Pois bem, depois de tantos compromissos, por quase todos assumidos, outros apenas desculpados, a verdade é que surgiu uma possibilidade no âmbito do processo especial de recuperação em curso no Tribunal e também uma iniciativa que surgiu, como aqui já foi referido, e hoje é o nosso parceiro para o futuro, que foi a constituição do Fundo Explorer. E o que é o Fundo Explorer? O Fundo Explorer corresponde a um conjunto de meios financeiros de entidades bancárias que me foram apresentadas a 5 de dezembro de 2013, numa reunião no meu gabinete, era eu, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, pelo engenheiro Pedro Seabra, CEO do Fundo do Discovery Portugal, que eu já esclareço, mas que vinha também em representação do Fundo Explorer, e o Dr. Tiago Silva. Foram as duas personalidades que a 5 de dezembro de 2013 eu recebi pela primeira vez, vieram aos Açores. E, nessa altura, explicaram que o Fundo Explorer era um sindicato bancário com ativos tóxicos de investimentos na área da hotelaria. Caixas de Depósitos, Millennium, BCP, na altura Banco Espírito Santo e depois, posteriormente, Banco Banif. Já extinto o Banif, já extinto o BANS. Mas na altura, estamos a falar de 2013, era este o sindicato bancário que tinha formado o Fundo Explorer, que na altura apontava para cerca de 600 milhões de euros de ativos tóxicos, num longo portfólio de hotéis que tinham a seu cargo para revitalizar, do seu ponto de vista da economia turística. Incluindo depois o então chamado Hotel Príncipe de Mónaco, aquele aqui da Calheta, e o SPA das Fontes, por ativos tóxicos entregues pelo Banif ao sindicato bancário. Ficou responsável para a execução desta operação o Discovery Portugal no âmbito do Fundo Explorer. É isto que é rigoroso. Este contato foi feito a 5 de dezembro de 2013 pessoalmente. Antes, creio que meados de novembro, é a única parte que eu não tenho registado aqui na minha agenda, mas penso que foram a meados de novembro que recebi o contato telefónico a solicitar uma reunião, que ficou marcada para essa data de 5 de dezembro, e que já telefonicamente me tinham dito qual era o objetivo da reunião. E assim, perspectivamos que, afinal de contas, havia luz ao fundo do túnel e alguém interessado em colocar a situação em andamento. Porque, como também bem sabem, tinha eu próprio, na fase eleitoral, sugerido uma apreciação crítica em parceria e em apoio ao movimento Queremos a Calheta de Volta, para saber como é que estava a situação de risco de saúde pública, como é que estava a questão da concessão do julgo, se já tinha caducado ou não, e como é que estava a questão da caducidade do licenciamento das obras em curso. E, portanto, que tinham beneficiado, aliás, de cofinanciamento comunitário. E era bom que a própria Comissão Europeia soubesse o estado da arte relativamente a um investimento que tinha merecido cofinanciamento comunitário. Ora, dito isto, tive a oportunidade de solicitar uma reunião ao Sr. Presidente do Governo, que tinha acabado de tomar posse e que tínhamos uns assuntos para tratar, vários assuntos, entre eles este.
Tenho aqui as cartas dirigidas, uma que era genericamente sobre várias questões a apontar e a entradas em reabilitação urbana, de 2 de janeiro de 2013. E uma outra, de 21 de janeiro de 2014, já depois dos contatos com o Discovery Portugal, apurar situações relativas ao hotel, que naquela altura ainda se chamava Príncipe de Mó, que é conhecido vulgarmente por Hotel Casino. Ora, a primeira conversa para vos dizer, já disse isso em outras ocasiões, e não estarei aqui a anunciar nada pela primeira vez, a primeira conversa que tive com o engenheiro Pedro Seabra, no meu gabinete, a 5 de dezembro de 2013, a reação do seu engenheiro foi, perante o meu esclarecimento e depois de contatos feitos com o movimento Queremos a Calheta de volta, foi dizer que havia hostilidade geral da comunidade residente e vizinha da Calheta de Perto teve contra o estado em que aquilo estava de abandono, degradação e até da comunidade económica e comercial, com o excesso de ofertas de garrafas comerciais, quando nós tínhamos um centro histórico em crise do ponto de vista comercial, ainda teríamos, pelos vistos, na minha opinião, de forma inequívoca, um excesso de oferta comercial na mesma área do centro histórico. E parecia-me excessivo aquelas galerias, porque elas não seriam economicamente viáveis. Suspeitava da viabilidade. E entendi, fazendo coro com o movimento Queremos a Calheta, que deveriam ser abatidas galerias, demolidas galerias. A primeira reação do Sr. Engenheiro Pedro Seabra, e ele pode estar aqui olhos nos olhos, que já tive a oportunidade de dizer, e o Dr. Tiago, mas a reação foi do Engenheiro Pedro Seabra, foi, estava sentado comigo com uma camisa de botões de punho, esticou o punho e o seu botão de punho e disse-me assim: Sr. Presidente, o meu negócio é gerir ativos, não é bater ativos. Não me parece que essa sua proposta seja muito viável. E eu, perante esta reação, esclareci o Sr. Engenheiro e disse: muito bem, esta fica a saber com lealdade, objetividade, qual é a posição do município e também o informe, que não conhece, qual é o sentimento geral da comunidade que eu tenho o dever de interpretar. É contra este excesso de oferta, contra aquele abandono e inacabamento daquelas obras. Mas, mal por mal, mais vale demolir do que manter aquilo e depois não ter sustentabilidade. Acho que devia fazer uma consulta, não só porque vai ter com certeza que ter conversações com o Governo Regional, mas à Câmara de Comércio e aos empresários, para ver se há expectativa de sustentabilidade de um excesso de oferta de galerias comerciais em Ponta Delgada, como aquelas que ele disse que pretende avaliar. E verá que esse ativo poderá ser um ativo tóxico e, portanto, uma boa gestão terá, eventualmente, uma opção por abate aos ativos tóxicos por a sua manutenção. E, portanto, foi a conversa que decorreu. Muito bem, estamos esclarecidos, o senhor já pôs a sua posição, há mais alguma questão? E eu digo sim. Informei que nós teríamos que estar atentos e consultar, porque se a opção não fosse demolir, no âmbito do licenciamento, com certeza que faríamos muitas reservas, visto que, se o percurso não fosse aquele que pretenderíamos, claro que dentro do quadro da legalidade, eu não sou um ditador, não ultrapasso a exigência legal e os direitos adquiridos que estão ali, pois o que tiver que ser e está na lei, muito bem. Aquilo que for de interpretação, pois a nossa opção seria pela demolição e criação de um espaço de fruição pública e que pudesse ser, eventualmente, um espaço ajardinado, e aí o município poderia ajudar na gestão e sustentabilidade do investimento para o futuro, que foi assumir, depois de construir e criar um espaço de fruição pública, eventualmente um jardim de contemplação, tratar da sua manutenção. E, portanto, seria um encargo a assumir diretamente o município, com o Discovery Portugal, para no futuro essa ser uma preocupação que o município faria feito, uma vez que seria de fruição pública e, portanto, seria de responsabilidade natural do erário público a manutenção daquele espaço. Foram as conversas objetivas, inequívocas, tidas a 5 de dezembro de 2013 com o engenheiro Pedro Seabra. Mas, obviamente, fiquei sem certezas. Sendo que também, no âmbito das incertezas, decorreu uma conversa que foi sobre a necessidade ou desnecessidade de licenciamento.
municipal. Isto é, considerou numa primeira abordagem o engenheiro Pedro Seabra e o Discovery Portugal, mesmo em fases posteriores, que trataram-se de uma obra em concessão que estava dispensado de licenciamento total e, na verdade, há, no quadro do regime jurídico de urbanização, situações em que, sendo a administração central ou regional, isso, efeito de concessão, dispensa de licenciamento. Mas aqueles casos concretos não estavam dispensados de licenciamento. Aliás, tinham merecido licenciamento que estava caduco. Ainda em conversações tidas, imagine-se, com o Dr. Miguel Fonseca, entretanto falecido, ainda da ASTA, quando, também em conversações comigo, nós fizemos exigências à ASTA, designadamente ao acabamento das obras e até à melhoria dos tapumes, isso foram conversas em 2012, dos tapumes e limpeza do interior. Porque até estavam em dívida do pagamento da ocupação do espaço público da Avenida do Tapume. E, portanto, tudo isto foi esclarecido, imagina, no período de 2012. Ora, feito este relato, passamos a concentrar-nos nos compromissos posteriores com o Discovery Portugal. Primeiro, muito bem, vamos admitir a redução da volumetria. Foi o compromisso assumido pelo Discovery Portugal. Segundo, por minha sugestão, acho que deveriam encontrar alguém para gerir este processo que fosse de cá. E, preferencialmente, que encontrassem, porque são privados, designadamente empreiteiros que estejam com estaleiro montado nos Açores, em Ponta Delgada, em São Miguel, na medida em que tudo isso pode demorar se for pessoal vindo do exterior e não estão obrigados à contratação pública. E parecia razoável que encontrassem parceiros já experimentados na região do que alguém em Lisboa, que pudesse ser o interlocutor mais direto, designadamente, com a Câmara Municipal. Passados uns tempos, felizmente, fui informado pelo Discovery Portugal que não só seria diretor-geral da obra, mas administrador, o engenheiro José António Rezantes, um residente. E, portanto, que estava indo ao encontro às minhas preocupações quanto a esta área. E que consultaria empresas de construção civil com estaleiro montado em São Miguel. Entre elas, a Somag, a Marques Limitada, que seriam contatadas. E, portanto, ficou assim, e o objetivo era de abate de galerias, de volumetria, porque aquilo até implicava mais pisos, como se vê aqui no projeto objetivo, e abate de algumas galerias para criar o espaço de fruição pública. E assim ficamos entendidos, sendo que era preciso concluir o processo, que se concluiu depois rapidamente, felizmente, no âmbito do PER, a correr no Tribunal, e nas conversações com o Sr. Presidente do Governo, desde a primeira hora, devo dizer, o Sr. Presidente do Governo partilhou essa preocupação de dar urgência àquele processo e tentarmos encontrar uma solução. E, assim, ficamos conversados, sem prazos. Sem prazos, é verdade. Sendo que o prazo que a Câmara Municipal terminou foi sempre para amanhã. Para ontem, algumas coisas, e para amanhã outras. E para ontem foi sempre a limpeza para, pelo menos, retirar do espectro da imagem pública a sensação de que estaríamos ali em situações de risco de saúde pública, quanto a ratazanas e a baratas e outras coisas que pudessem acontecer. Que se pudessem fazer uma limpeza e até reparar os tapumes para lhe dar melhor aspecto. Isto foi a exigência de para ontem. Uma exigência de compreensão, desde logo que dependia o dono da obra, é sempre a região, gerida pelo governo regional. E, portanto, a Câmara não é dona, não se pode pensar que a Câmara pode fazer tudo e que podia entrar com bulldozers, como cheguei a ouvir dizer, terreno dentro, fazer destruição e acertar. Isso não é verdade. Se fosse por uma questão de saúde pública, é verdade que, se tivéssemos a consideração que o interesse económico era a demolição, a implosão de tudo, pois também era uma possibilidade jurídica do município poder intervir. Não estava em causa nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, o que estava em causa era a importância de viabilidade económica, desde logo do hotel, não uma demolição e uma implosão total, mas diminuição de volumetria e abate de galerias e a ocupação do espaço de fruição pública. Tudo isso foi acordado e está feito.
E nessa medida, confesso que nós, depois em conversações posteriores, num calendário que envolveu até todos os arquitetos, os engenheiros, as senhoras vereadoras que aqui estão presentes, a doutora Fátima e a engenheira Luísa Magalhães, uma pela área do espaço público e designadamente de trânsito e de vias, e no licenciamento das obras particulares, a engenheira Luísa Magalhães, reunidos, incluindo com o Discovery Portugal, com o engenheiro Jean Antônio Rezendes, com o engenheiro Pedro Seabra, e depois com o projetista, arquiteto Saraiva, que também veio, esteve em reuniões connosco e avaliar, até do ponto de vista do licenciamento, as questões do PDR. Ora, nós optamos então por mais duas exigências que já tinham sido abordadas, mas não tinham sido clarificadas na primeira conversa de desenhos. Foi uma via de ligação em Engenheiro José Cordeiros à Avenida João Bosco Amaral, para ajudar a fluir o trânsito, uma vez que não havia via pública, nem municipal, em propriedade privada, mas se fosse circulação, ajudaria a afluência de tráfego, designadamente na Engenheiro José Cordeiros. Isso foi alcançado e, aliás, já foi realizado e está em pleno uso, com o esforço, obviamente, do investimento do próprio Discovery Portugal, mas também com o apoio municipal, designadamente no que diz respeito à marcação rodoviária da sinalética do tráfego. Mas também exigimos, porque parecia oportuno, tendo em conta que haveria um espaço de fruição pública, instalações sanitárias públicas, e que também estariam a ser previstas. Conversações, insistências, persistências, visitas para ver as galerias que seriam abatidas, o espaço de fruição pública, foram sendo feitas ao longo dos anos de 2014, 2015 e ainda em 2016. Até que, nas conversações, começaram-se a fazer um esboço, em abril de 2016, o arquiteto Saraiva, de um esboço, atenção, um esboço, que poderia, no entender deles, corresponder àquilo que era o entendimento das primeiras conversações com a Câmara Municipal. Esse esboço, feito em abril, foi apresentado, era suposto ser apresentado, o informe, ao Governo Regional, ao Sr. Presidente do Governo, e à Câmara Municipal, a mim próprio, no dia 1 de junho, e como achei natural, era que seria de manhã ao Governo, à tarde na Câmara Municipal, sem comunicação social. Foi-me dito assim. Estou falando com a honra que posso dar à minha palavra. Porque foi-me dito assim. Preferencialmente, Sr. Presidente, na primeira abordagem, a gente vai apresentar aí, na sequência, do que estamos a elaborar desde abril, sem comunicação social. Eu, sem comunicação social, recebi o Sr. Engenheiro Pedro Seabra, o Sr. Arquiteto Saraiva, para a apresentação do esboço. Tenho sido surpreendido, a meio da manhã, com notícias que a reunião da Presidência do Governo estava já no Facebook e já tudo apresentado como sendo uma coisa alcançada e realizada pela Vice-Presidência do Governo. Confesso que fiquei surpreendido. Mas isso também não conta, o que conta é o alcançado. E o alcançado foi este esboço que se tornou público a partir deste dia. Eu tive gosto de arranjar uma cópia e entregar ao movimento que tivemos a querer este tempo, e apresenta exatamente o que tínhamos apontado como sendo aceito e que foi aceito em boa hora pelo Presidente do Governo e pelo Governo. E, portanto, estamos em comunhão e entendimento quanto à solução realista que aqui se apresentava neste esboço. Mas isto é um esboço realizado em abril, apresentado a 1 de junho. E, com o esboço, ficamos à espera do respectivo processo de licenciamento na Câmara Municipal, porque ficou claro as dúvidas anteriores. Recordam-se que eu falei aqui de momentos e de intervenções de incerteza. Uma delas era se havia necessidade ou não de licenciamento. Eu sempre defendi que havia necessidade de licenciamento neste caso. E, então, para quem puder ver, e depois tenho muito gosto em deixar aqui à Junta de Freguesia cópia deste esboço, está definido o quê? A via, que já está em conhecimento de todos, e que já está em pleno funcionamento, uma unidade turística que faria ao longo da via o percurso no sentido norte-sul e uma parte nascente poente,
para deixar depois ali também, em frente a essa unidade turística, um espaço verde e depois o outro espaço verde de fruição pública, aqui mais para Poente, em que depois também teria as escadas que dão acesso à Avenida João Bosco Montabral, onde estará o tal posto de turismo. E que permitiria uma ligação entre o engenheiro José Cordeiro, as vistas para a João Bosco Montabral e para a própria Marina. Ora, eu devo dizer que, perante este esboço, e tanto recebida a notícia por parte do engenheiro Pedro Seabra, que na presidência do governo tinham aceito esse esboço como um bom esboço para se iniciar o processo de licenciamento, eu disse, então estamos todos de acordo. Resta saber qual é o entendimento do movimento que queremos a caneta de Pedro teve. Tive a oportunidade de telefonar ao senhor e amigo Santos Nascido, que me disse, também já tive o contato do seu presidente do governo sobre a mesma matéria, e isto satisfaz a nossa pretensão. Ora, eu, perante uma situação destas, reconfirmei que tínhamos aqui uma boa metodologia e um bom esboço para concretizar os trabalhos vindouros. Até hoje, na verdade, daquelas exigências do nosso lado, está já uma concluída de forma definitiva, mas também devo dizer, como disse o Sr. Diretor Regional Ivan, das conversações desenvolvidas, nós temos, apesar dos atrasos e dos incumprimentos de calendário, que são inequívocos, não vale a pena fingir que houve cumprimentos, semi-cumprimentos e justificações plausíveis, ou não. Há incumprimentos de prazo, é melhor ver pela resolução do Conselho do Governo, é melhor por muitas das declarações publicamente assumidas e, portanto, isso aí é incrível. Mas a verdade é que eu tenho a expectativa de que o Discovery Portugal é um parceiro credível, que está a desenvolver a disponibilidade dos meios financeiros necessários, que quer apresentar candidaturas a fundos comunitários. Ainda não tive a oportunidade de os informar, penso que eles têm a obrigação de saber, mas ainda assim terei muito gosto em informar, que quanto aos custos, porque uma das preocupações que está a envolver a Discovery Portugal e os administradores com quem tive a oportunidade de falar ao longo deste ano, e ainda ontem e ainda hoje, com o Conselho de Administração da Discovery Portugal, a preocupação do orçamento relativamente às demolições. Pois bem, eu quero dizer que, mesmo com a possibilidade de candidatura a fundos comunitários do âmbito da regeneração urbana, a eixo-regeneração urbana, há este empreendimento insere-se numa das ARUs de Ponta Delgada, numa das áreas de regeneração urbana que está aprovada para a Assembleia Municipal, que está regulamentada e tem benefícios de caráter fiscal. Não sei se os orçamentos feitos contam com esses benefícios fiscais decorrentes de o investimento estar inserido numa das ARUs, uma das áreas de regeneração urbana de Ponta Delgada, e que tem significativos benefícios fiscais, nos casos em concreto aqui que interessa, não tem benefício de IMT, porque não está em causa o IMT, nem IMI, mas estará seguramente aduível. E, portanto, é capaz de alguns dos orçamentos estarem eventualmente inflacionados, na medida em que, com uma taxa de IVA a 4%, com certeza, em vez dos 21%, com certeza cabe embaratecer estas previsões. Compromissos, o Sr. Diretor Regional adiantou, também são compromissos assumidos comigo, com a Câmara Municipal, é de nós vamos desenvolver conversações em reunião física durante o mês de fevereiro para estimar a possibilidade de um pedido de informação prévia, o mais tardar em março. Tudo farei para que eles tenham condições da parte do município, se a parte for financeira aí, e técnica já não depende do município, mas aquilo que depender do município, se puder ser até final de fevereiro, melhor ainda, o pedido de informação prévia. E após o pedido de informação prévia, se houver um projeto de demolição e com os parceiros das entidades externas a que o município é obrigado a consultar para efeitos da apreciação do projeto de demolição forem entregues, será a velocidade máxima para que possam fazer as respectivas demolições. Esta é a área em que o município pode comprometer-se. E eu me estou comprometendo a todos aqui com data e calendário. Mas, no que diz respeito ao concreto da entrada do pedido de informação prévia, o próprio projeto de demolição que tem que ser apresentado depois da decisão relativamente ao pedido de parecer de informação prévia.
para fazer o máximo rápido possível por parte do município, porque acho que é comum, é de senso geral, que o interesse geral do município, da região, é a rapidez da demolição e do acabamento daquelas obras. E, portanto, estarei disponível para, em tudo, cooperar com antecipação de prazos. Isso é óbvio que Portugal que me tenha declarado. São algumas que eu compreendo, porque entre aquilo que aconteceu com o BES, aquilo que aconteceu com o BANIV, dois desaparecidos do mercado financeiro e bancário, agora, com certeza que vão ter algumas dificuldades. E as respectivas negociações com o Governo Regional. Mas vamos tentar acelerar todos e o meu incentivo e a minha pressão tem sido essa. É de que não se pode continuar a incumprir prazos, é deixar de ter uma expectativa. Daí que o objetivo das reuniões de fevereiro sejam a definição do calendário de um cronograma de entrada de pedidos de licenciamentos e de previsão de obras em execução. E, portanto, também devo terminar esta minha longa intervenção, é verdade, mas fico mais descansado de consciência com tudo dito, porque tenho alguma esperança, visto que estamos perante, e aí confirmo a expressão do seu diretor regional, de que são credíveis, é uma instituição credível, e, portanto, embora e apesar dos incumprimentos, acho que temos condições de ter esperança que, finalmente, e dentro deste quadro do esboço, teremos uma obra que revaloriza, diminuindo o prejuízo que, desde o início, a Calheta de Pedro teve de merecer com aquelas intervenções. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra à Associação dos Narcisos. Vamos a Calheta de Limão. Boa noite. Uma saudação ao Presidente da Junta de Freguesia, da nossa Junta de Freguesia de São Pedro, Sr. Diretor Regional, Presidente da Câmara de Ponta Delgada, senhoras vereadores, deputados que aqui estão presentes, meus amigos do Movimento da Calheta, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, esta é a maior vitória de todo este processo. Começámos-lo em 2013, num movimento de cidadania, porque doía ver que estávamos num processo completamente parado. Quisemos que avançasse. Dirigimos a todas as instâncias. Tivemos apoios, tivemos quem nos levantasse também muitas dificuldades, mas conseguimos, ao fim e ao cabo, chegar a este ponto. E, mais do que todas as promessas que foram feitas politicamente até hoje, nenhuma delas cumprida, mais do que isso tudo, vale o estarmos aqui e ouvirmos, pela primeira vez, falar em datas concretas no que diz respeito às galerias da Calheta. Porque o memorando que foi apresentado ao Tribunal para o processo de viabilização económica e para a transferência das responsabilidades da ASTA para o Fundo Discovery, continha datas para tudo, mas não tinha nenhuma data relativamente à parte das galerias. Depois, em 1 de junho do ano passado, quando se apresenta esta célebre maquete, ou melhor, este esboço, politicamente muito mal conduzido, acabamos por ver que também não havia data nenhuma. E na altura, em conversa telefónica com o Sr. Presidente do Governo, que no mesmo dia ligou para num movimento de dar conhecimento do que estava a passar, e do Sr. Presidente da Câmara, naquele mesmo dia à tarde também, e depois numa reunião na própria Câmara, eu fiz questão de salientar como é que era possível, mais uma vez, não falarem em datas. E foi-me dito que a data das galerias estava implícita com o resto do processo. Ou seja, não poderia ser inaugurado, infelizmente não foi, não poderia ser inaugurado o hotel
nem o casino sem que as galerias estivessem resolvidas. Porque uma das cláusulas dizia que, ao mesmo tempo que se inaugurasse o hotel e o casino, teria de ser inaugurado o posto do turismo. E para haver o posto do turismo, tinha que haver a demolição primeiro. E isto foi-me dito pelo Presidente Vasco Cordeiro e reiterado pelo José Manuel Bolheiro, e afinal nada se verificou. Deixamos passar 6 meses. Foi em junho, deixamos passar 6 meses. Mas agora, quando surge a notícia de que o casino estava para abrir muito em breve, está iminente a abertura do casino, era o título da notícia, verificamos que alguma coisa não estava novamente a ser cumprida. E voltamos a insistir, e daí nasce com esta força a necessidade de nos serem dados esclarecimentos. Esclarecimentos que hoje foram prestados. A quem é cidadão, a quem está no outro lado e que não entra nos corredores do poder, custa muito não ser informado. Somos informados com frases soltas de conferências de imprensa, somos informados com comunicados, mas assim, desta maneira, com esta clareza, como fez o Sr. Diretor Regional, que nos fez saber que agora sim há uma data e vamos esperar até maio por esta data, agora há um compromisso concreto, que até aqui sempre foi objeto de muitas desculpas. Era hoje, era amanhã, não podia ser, porque o Fundo Discovery, com este projeto agora apresentado no dia 1 de junho, não faz favor nenhum à cidade, nem à ilha, nem aos Açores. Investe, como é ser de ver, como quis, e foi bom ter um parceiro que entrasse para resolver esta situação, mas no projeto de demolição, o Fundo vai receber em altura aquilo que dá em comprimento, portanto em área, ou seja, o apart-hotel que ali vai ser construído compensa com mais um piso, parece-me que é mais um piso, compensa a área que vai ser devolvida ao usufruto da população. Dissemos na altura que o projeto é dentro dos males menores, por qualquer projeto para a Calheta é um mal menor, mas o raciocínio que ali foi feito, dentro dos males menores, este satisfaz plenamente. E, portanto, vamos aguardar que ele se concretize. O que nós no movimento queríamos, e vamos estar novamente durante 4 meses em silêncio, o que o movimento da Calheta, que representa naturalmente a angústia, representa talvez a dor que sentimos de ver durante 15 anos aquilo que ali está, o que nós queremos é que se resolva, acima de tudo, porque o bom, o ótimo é inimigo do bom, sabemos isso, mas de qualquer maneira há que trilhar agora o caminho de esperança, e este compromisso assumido em termos de data, embora não tenhamos aqui o Fundo Discovery, seria muito bom que estivesse um representante aqui, e embora sendo uma empresa privada, é uma empresa privada que está a exercer uma concessão, portanto, é uma empresa privada que tem deveres públicos, e gostaríamos de ter aqui o Fundo Discovery. A carta que mandaram, o e-mail que mandaram, dá-nos uma certa perspectiva de esperança que, com as palavras do Sr. Diretor Regional e depois do Sr. Presidente Bolheiro, nos alimentam bastante. E eu saio daqui, e creio que todos nós, com a esperança de que 2017, apesar de ser mais um ano eleitoral, vai trazer novidades e vamos ter a Calheta resolvida depois de várias vezes nos terem dito que sim e nada aconteceu. Era isso que eu queria
transmitir aqui o meu agrado pela presença do Sr. Diretor Regional. A mim, desde a primeira hora, e nas críticas que fizeram da ausência do Sr. Vice-Presidente, nunca me preocupei muito, porque o que interessa é que o Governo Regional esteja representado, e qualquer pessoa que for mandatada por alguém, represente este alguém com a dignidade e com a qualidade que nós desejamos e que nós plenamente aceitamos. Por isso, eu saio daqui satisfeito, com esperança, mas cá estarei. Se Deus me der vida e mais um bocadinho de saúde, cá estarei para, ao fim deste prazo, denunciar publicamente que há mais uma folha rasgada da agenda da Calheta. Obrigado. Bem, passávamos agora a quem quiser falar. Momento tradicional, falar. Sim, senhor. Sr. César, faz favor. Boa noite, cumprimento a mesa e todos os presentes. Eu, como vivi a minha parte principal da minha vida, a minha adolescência, cresci e aprendi a ser homem aqui nesta freguesia e conheci a Calheta, claro que fico triste com o que está ali. Então, e todos nós manifestamos esse sentimento de tristeza. Mas também fico triste e o que nos foi dito aqui, como disse aqui o nosso amigo Santos Narciso, e bem, são notícias que entre o bom e o ótimo, entre o mau e o ótimo, pronto, temos que nos aceitar. E esperamos é que isto vá mesmo à frente e que não estejamos num ano de campanha eleitoral novamente. Não é? Isso é até março, estás a ver? Agora, eu no meio disso, e não é, talvez não seja o tema, mas eu não posso é deixar aqui fora uma situação que nós, e digo nós todos, da política, os cidadãos, temos uma tendência a esquecer, que é a nossa história, o nosso passado. E esta Calheta é rica nesse sentido. Já começou com o Perteve, quando veio cá, com os ferros e com os martelos, lá partia ali umas pedras e consegui, vir da Vila Franca cá para baixo, fazer o seu negócio. E quando ele veio para cá, foi quando Ponta Delgada começou-se a desenvolver. E a Calheta teve a sua importância neste contexto, no contexto da ilha e de Ponta Delgada. Nós vamos a Plima, sucede uma coisa mais ou menos parecida. Eles lá o que é que fizeram? Imaginaram que foi aqui que os migrantes chegaram, puseram lá um grão de calhau, esculpiram lá a data de 1620, um pequeno monumento, e hoje Plima está o que a gente vê. O turismo está lá tudo. Tem uma réplica da caravana que lá chegou, da nau, tudo é desenvolvido à volta do que é que aquela gente chegou lá, o que é que viveu, o que é que passou, há aldeias vivas. Aqui entrou-se. A nossa história está ali entrada. Os nossos pescadores, a coragem daqueles homens, não se conhece. Aqui a gente não o conhece. Veja, na década de 50, a National Geographic faz uma reportagem sobre a pesca do bacalhau. E lá está, os nossos pescadores. A capa da revista é o Jacinto Martins, aqui da Calheta. Jacinto Martins Júnior. Uma foto que está no Museu da National Geographic. E nós aqui, ninguém conhece. Está tudo fechado. Aqueles homens, desde o século XIX, corajosamente iam por aí fora. E qual era a ambição deles? Era só arranjar um sustento melhor para os seus filhos. Só essa. E quem é que descreve isso? Bem, um australiano, Alan Willers, sabe, que é um jornalista de investigação, pede ao Vasco Bensaúde, que na altura era armador da pesca do bacalhau e não dispensava os nossos homens,
os nossos pescadores, e pede para lhe acompanhar a campanha. E este homem vai e acompanha. E registra em filme, em fotografia, e escreve um livro sobre o que é que aquela gente passa, o que é que aquela gente vive. Descreve os nossos pescadores ao pormenor, entrevista-os, eles relatam o que é que as suas preocupações, o que é que não têm, o que é que não fizeram. E nós o que é que fizemos com essa história? Nada, enterramos. E eu pergunto, no meio desse contexto tudo, essa calheta, antes da minha pergunta, esta calheta, num espaço de 1 quilômetro, não tem 1 quilômetro. Isto era grande, era um centro comercial a céu aberto. A cadeia, uma sala de espetáculos para a época grande. Eu lembro-me aqui nessa zona 4 mercearias, 2 barbearias, uma fundição que era mais importante de São Miguel e dos Açores. A fábrica da Cofac que empregava não sei quantas pessoas. Uma empresa de construção civil, um posto da Guarda Fiscal, um mercado de peixe. Tudo isso, isto, tudo está apagado. Tudo está apagado. Esta calheta era um ponto de interesse em Ponta Delgada fantástico. Tudo isso está apagado. Será que a gente vai deixar isso esquecer? Eu fui um dia, passei para ver, fui ao Museu Marítimo. Lá tem uma homenagem no museu, uma homenagem aos 6 pescadores do bacalhau, que eram muitos. E lá estão os açorianos da calheta lá retratados. E nós aqui, o que é que fizemos dessa gente? Nada. Não será que a fundição que está para ali abandonada, aquele edifício que não devia de ser deixado de cair, que aquilo é histórico, não será que ali não se podia recuperar e fazer ali um museu, um edifício multiusos, onde toda essa história estivesse ali retratada? Nós não seria o nosso testemunho para os vendedores que vêm, para não se esquecerem do que é que se passou. É que quando a frota saía da pesca de bacalhau, saía de Portugal continental, era mais fácil de subir para a Terra Nova. E o que é que eles faziam? Vinham aqui aos Açores buscar os nossos homens, porque eram os homens que eles tinham confiança e sabiam que eram os grandes pescadores, grandes corajosos, e davam uma volta para ir para o norte. Tudo isso está tudo apagado. Será que a gente estamos a proceder bem a enterrar a nossa história e não a valorizar? Eu deixo isso à consideração de todos. Boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade pela intervenção que me dá e também gostava de acrescentar aqui uma coisa que o Sr. Santos disse, para concluir esse projeto. E eu acho que isso é uma prova, de facto, de grande credibilidade, como o Dr. Ricardo Medeiros disse, e como o Sr. Presidente da Câmara, que é não estar a fazer as coisas sem ter, efetivamente, a função financeira assegurada. Obviamente, com todos esses atrasos, com processos que naturalmente nós percebemos, mas é uma prova, efetivamente, de grande dignidade. Um fundo, reconhecer que ainda não tem os meios financeiros que permitem, efetivamente, concluir o projeto que eles vão, efetivamente, concluir. E só para terminar, e porque eu não quero monopolizar naturalmente aqui de algo nenhum, gostava de partilhar com o Sr. Santos Narciso e com todos os presentes uma conversa que se passou comigo e que é muito simples. Há 3 anos, eu tive uns amigos que vieram cá pela primeira vez. E antes de nos ir embora, fomos jantar em um sítio qualquer e eles disseram assim: Senhor Bispo, nós gostamos imenso da ilha. Epá, mas São Miguel, neste momento, parece um destino turístico inacabado. A gente vai para as Furnas, tem aquele marmarrajo. A gente passa na cidade, tem aquele monstro. A gente vai para as 7 cidades. É aquela desgraça que eu julgo que também, provavelmente, até vai ter solução relativamente rápida. E disse: epá, vocês têm razão, isso é o reflexo de uma grande crise que nós tivemos a passar, isso é uma evidência. É que esse cenário, mesmo para quem investir, não tem nada a ver com o potencial que os Açores valem. Esses meus amigos estiveram cá 3 meses. E esses meus amigos estiveram cá 3 meses e disseram assim: olha, mas que diferença. De facto, hoje a Ilha de São Miguel já parece um destino turístico acabado. Mas quem foram os corajosos que tiveram a coragem de realmente pegar nesse projeto e de investir esses números? E o Dr. Jamanel Bolheiro disse ali uma coisa que é verdade, que é, efetivamente, existiram vários fundos de investimento. Não foi só o fundo de Escoque. Há o grupo SAS, liderado pelo professor António de Sousa. Eles não se interessaram pelos Açores. E por isso mesmo, o Sr. Santos Narciso, e digo-lhe mesmo, e diz-me concretamente assim, eu estou convencido
que se não fosse o Fundo Discovery, o Sr. Santos Narciso, e a tua vontade, porque não os conheço, nós se calhar o senhor hoje estava aqui a dizer que estava tudo na mesma. E, efetivamente, foram eles que tiveram coragem de fazer aqueles investimentos, com todos os atrasos, com todas as diferenças que existem, mas nós temos que saber valorizar isso. E eu sei que o senhor sabe valorizar, que o senhor fez todo o seu percurso profissional na privada e o senhor sabe quanto custa as empresas se financiarem e terem os meios financeiros para concretizar os seus projetos. Muito obrigado. Só a título de para recordar aqui um pouco o cronograma que foi estabelecido. E é preciso termos isso bem presente, porque de acordo com a intervenção que eu vou fazer, julgo que há aqui uma linha que vai separar algumas árvores. Há um compromisso de pedido de licenciamento prévio até 31 de março. São dados 3 meses para a apresentação do projeto. Vamos apontar para 30 de julho. Compromissos verbais. Não há nenhum compromisso formalizado em documento oficial. Estamos a falar de gente de palavra, como supostamente antigamente se diria que valia ouro. Portanto, para todos os efeitos, a 30 de junho, esperamos de facto confiar na palavra do dito fundo, Discovery, enfim, que é uma entidade como outra qualquer, que se investe é com a ideia de rentabilizar o dinheiro que investe. Não é Santa Casa da Misericórdia. Tem interesses específicos, não é? Via algum potencial naquele investimento tóxico, mas não investe, sem sombra de dúvida, sem esperar o retorno. E não vamos ser ingênuos nesse aspecto. E como tal, se assumir o compromisso de então, a tal entidade de família, não é? E se ter cumprimento, digamos, esses compromissos, e honrou, digamos, esses compromissos, pá, estão tudo melhor. Mas eles estavam por escrito e estavam em tribunal, né, no dito memorando. Relativamente à direita, à parteia, às galerias, não há, aquilo que percebi dos esclarecimentos prestados, não há nada formal para esta caracterização. Portanto, supostamente, enfim, pensa-se que eles vão iniciar as obras a 31 de outubro. É uma data muito curiosa. 4 meses depois, foi aquilo que percebi que queria precisar, não é? Após a apresentação do projeto, até 30 de junho, teriam 4 meses para o início de obras. Percebi mal. Vai dar a palavra aqui ao Sr. Diretor para... Após a aprovação do projeto. Após a aprovação do projeto, que é 30 de junho, Portanto, nós... têm 4 meses para o início de obras. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Atenção, é preciso ver quais são as datas normais de aprovação dos processos. Portanto, tem que haver uma entrada, tem que haver uma apreciação, tem que haver parceiros das entidades responsáveis, e após a emissão da aprovação de emissão, é que eles têm um prazo máximo de 4 meses para iniciar. Então vamos corrigir. Então a aprovação entendi mal. Portanto, após, digamos, a aprovação do projeto e o pedido das entidades com o pedido de licenciamento, eles terão 4 meses para o início de obras. Portanto, estamos a projetar para 2018, seguramente. Portanto, temos expectativas, não é? Isto se o fundo, nesta altura, tiver dinheiro para iniciar as obras. Porque pode chegar à altura e então o fundo adquirir mais alguns tóxicos, não é? Que deram cabo do fundo, não é? E portanto vamos ficar pelo compromisso verbal, mais uma vez, não é? Minha questão final é, existe ou não, por parte das entidades oficiais, da Câmara Municipal, por parte do Governo Regional, uma vez que o próprio fundo vai concorrer a fundos comunitários, pagos tudo de novo, não é? Portanto, vai buscar 50%, 60%, se for até eventualmente até um projeto PIR, e é capaz de chegar aos 80%. Já vi todos os exageros, já vi todos os exageros. Mais um, é só uma maravilha. Mas é possível ou não comprometer oficialmente a empresa privada
que está no usufruto do terreno que é público, né, na execução desta obra. Após a aprovação, naturalmente, né? É a questão que deixei aberta. Já dava para fazer aqui uma coisa, dava para o Sr. Diretor. Eu se calhar começava aqui Fazer pelas só várias questões só para Estava aqui a fazer fazer aqui aqui uma pausa e dava aqui para nada. Faz favor. para fazer aqui algumas notas que fui tomando das várias intervenções. Bom, na minha primeira de intervenção, naturalmente, foi bastante resumida e assumi que seria mesmo resumida. Eu, por acaso, se imaginasse que se o Presidente ia demorar 1 hora, eu também teria explicado mais algumas coisas. Mas pronto. Eu gostava só de esclarecer que, efetivamente, juntando-me ali também às preocupações do Sr. Presidente, desde a primeira hora em que o Fundo contatou o Governo Regional e nas inúmeras reuniões que foram mantidas ao longo destes últimos anos, em que eu participei na maior parte delas, uma das nossas preocupações, e as preocupações que são iguais ao Partido Municipal, que eram iguais aos movimentos que queremos a Caete, e estamos a falar do Caete, desde a primeira hora que foi demonstrado efetivamente que teria que haver um compromisso firme do Fundo em efetivamente reduzir a volumetria. É óbvio que o nosso amigo Pedro Seabra, por acaso fez bem lembrar os botões de Fundo, bem me lembro também, é óbvio que inicialmente para um fundo que adquira um ativo, não é? Que tem uma determinada valorização, é óbvio que esse ativo, os fundos têm também objetivos, portanto é óbvio que a rentabilidade dos fundos é sempre posta em causa. Mas isso foi uma das coisas que o fundo, e daí também merece uma palavra de apreço e credibilidade, que perceberam desde a primeira hora, é que nós tínhamos aqui uma situação que tinha que ser resolvida. Portanto, e essa situação foi devidamente passada ao Fundo e foi devidamente percebida pelo Fundo logo nas primeiras reuniões, que era a redução da volumetria. Isso, entre outros aspectos, nomeadamente terminar as outras obras, terminar o custo de turismo, terminar o parque de estacionamento. Então, todas essas preocupações estiveram sempre em cima da mesa desde finais de 2013, que foi desde os primeiros contatos do Fundo, e é com eles que temos vindo a trabalhar nessas várias soluções. Portanto, quando surge a solução a 1 de junho da redução da volumetria, também já o Governo Regional, em muitas reuniões antecedentes, já tinha devidamente articulado com eles qual seria a solução. Portanto, a reunião de 1 de junho, e que muito bem fez o Sr. Presidente da Câmara, salientar muito antes disso, já as entidades governamentais tinham conhecimentos e já as entidades governamentais, nomeadamente eu próprio, nas reuniões que tive com o Pedro Seabra, com o Zé Tiago, com os representantes regionais também, nós tínhamos chegado já a um entendimento mínimo sobre a questão da redução da volumetria e já estava mais ou menos pensada qual seria essa solução, que foi aquela que finalmente, depois de alguma maturação da ideia, também foi desenvolvida. Eu gostava de explicar aqui, porque falei nisso também na minha intervenção inicial, a questão do financiamento. Ora, nós estamos a falar de um fundo que tem em execução, ao mesmo tempo, vários processos. Na ordem das dezenas dos processos. Não? Quer nos Açores, quer a nível nacional. Não, já vais perceber um. E a questão, já vais perceber. A questão do financiamento para esse fundo, para eles, funciona de uma forma muito simples. O que é de um projeto não transita para outro projeto. Ou seja, eles tendo um projeto a decorrer no Algarve, em Lisboa, seja lá onde for, se o projeto lá tem fundos disponíveis, esses fundos não transitam entre os projetos, são autónomos. Qualquer fundo que eles tenham são autónomos. O que é que eles vieram dizer? Eu acho que houve aqui um excesso de preocupação, a meu ver, e tendo participado nas reuniões desde a primeira hora, em relação à questão do financiamento. Porque o financiamento, apesar de todas as dificuldades que hoje existem, que é de conhecimento de todos os empresários e todas as pessoas aqui presentes na obtenção dos financiamentos hoje em dia, o que é facto é que os bancos hoje também só financiam quando os projetos estão desenvolvidos, ou seja, quando os projetos têm estudos de viabilidade, quando os projetos têm projetos de arquitetura, têm estudos prévios. Portanto, e o que o Fundo está neste momento a fazer é preparar todos esses processos para colocar a financiamento. O Fundo não tem problemas de financiamento. O Fundo ainda não tem os projetos devidamente desenvolvidos para colocar à cotação dos bancos financiadores. Portanto, e houve aqui, penso eu,
pelas declarações, uma preocupação acrescida, pensando, bom, agora não têm dinheiro para acabar, para sequer fazer nada. Não, o que se está a fazer é pegar no pacote PRT, que inclui tudo aquilo que ainda não está feito, e aquilo que vai ser feito, que está a ser trabalhado, e colocar à cotação. Portanto, isso não me parece que seja um problema complicado para eles resolver. Portanto, fazendo aqui um comentário às palavras do Sr. Luís Guilherme e do Sr. Ricardo Correia, a nível dos financiamentos tem a ver com isso. Ao Sr. Ricardo Correia, relativamente à palavra, eu posso lhe dizer o seguinte, é que até agora, apesar de ter havido algumas situações, não muito significativas, mas embora se possa dizer que também possam ser, eles já investiram cá 34 milhões de euros. Já criaram 200 postos de trabalho. Portanto, não me parece que estejam dispostos a correr riscos também desnecessários. Ou seja, eu quero crer que, e até agora, tenham demonstrado tudo o interesse e tenham demonstrado por ações, tenham demonstrado, nomeadamente nesse nível de investimento e de comprometimento, que vão continuar a cumprir com aquilo que nós vamos estipular. Portanto, não existe ainda um compromisso escrito, mas é algo que nós tencionamos fazer, mas é algo que a mim, pessoalmente, também não estou muito preocupado, porque o envolvimento, neste momento, já é de tal forma elevado, que esse envolvimento tem que continuar e tem que se fechar os processos. Porque também há uma concessão e há regras para as concessões. Então, também há que ter essas várias situações. Ao Sr. César, disse-me aqui uma palavra que acho que transmite, no fundo, aquilo que são todos os nossos pescadores e entre outras atividades, que é a coragem. Eu acho que é reconhecido pelo mundo todo a coragem que o povo açoriano tem em ultrapassar as mais diversas adversidades, seja elas quais forem, que nós tivéssemos nós em ilhas de vulcões. Agora, a questão aqui, efetivamente, é que estamos todos a trabalhar para o mesmo lado, estamos todos conscientes das dificuldades que ainda existem e temos aqui uma questão que é temporal. Essa questão temporal pode andar mais devagar, pode andar mais depressa. Todos nós, se calhar, já fizemos casa, sabemos como é que funcionam os gabinetes de arquitetos, portanto também sabemos que a rapidez e os processos de engenharia, estamos a falar de um processo volumoso, um processo complexo, também não é feito com a rapidez que todos nós gostaríamos. Porque aquilo que nós gostaríamos, efetivamente, é que nada disto estivesse hoje sobre a mesa. Mas isso aí voltamos outra vez ao passado. Portanto, era isso que eu para já queria dizer, nomeadamente na minha intervenção não falei, mas houve muito trabalho de base, muitas reuniões preparatórias, quer do arranque do Spa das Furnas, quer do arranque do Hotel Azul, quer do arranque do Casino. Portanto, há toda uma série de trabalho que não é público, é verdade, como eu disse, é um fundo privado. Portanto, é um fundo... Boa noite, meus senhores. Muito obrigado. Atendentes à minha idade, eu é rapaz com 20 e tantos anos, em 60, em meados de 60, comecei a trabalhar no Junta Autónoma dos Portos de Ponta Delgada. E pronto, dava-me lindamente bem com o diretor da altura, que era o Sr. Engenheiro Carlos Alberto Soares Burgal. É capaz de haver aqui alguns dos senhores que também o reconheceram. Até depois eu fui interregno da tropa e depois fui lá. Resumindo, como dava bem com o senhor, numa dada altura fui ao gabinete dele, resolver qualquer situação que não decorre, e o senhor disse: olha, vê este desenho que eu estou a fazer aqui. E para ver, não percebi nada, e o senhor explicou-me que, efetivamente, a gente já ouvia que queriam, como é que eu ia dizer, queriam aterrar a calheta, e o senhor estava a fazer da sua livre vontade um anteprojeto, um desenho para aquela calheta, para o presumível aterro da calheta. E então o que é que o senhor queria? Uma estação de caminhonagem, uma estação rodoviária para ali. E ele fez. Inclusivamente tinha também um caminho que temos agora. Infelizmente a nossa política não olhou para as pessoas, porque efetivamente uma estação de caminhonagem a Prato servia lindamente bem os senhores da calheta, seria, saber, um deles, seria muito bem os senhores de Ponta Delgada e servia ainda melhor os senhores da ilha toda.
em lugar de estarem durante o verão na avenida a apanhar sol e durante o inverno a apanharem chuva. Tem para mim que era muito mais útil aqueles terrenos serem utilizados como uma obra deste género, não sei se ainda conseguem fazer alguma reversão nisso, mas efetivamente juro que foi uma falha. Tanto é que Ponta Delgada não tem muitos lugares onde possa pôr uma situação daquelas. Efetivamente, para os senhores e para mim, pronto, vamos no nosso carrinho, não tem problemas dos usos que apanha água e chuva, tem. Quanto a esse fundo, eu tenho para mim que também tinha muito a ganhar com isso. Primeiro, livrava-se do financiamento. Segundo, dava uma de boa, ainda podia ter uma placa a dizer que tinha colaborado com a resolução daquele problema. E terceiro, tinha um ótimo meio de publicidade do hotel. Era só atravessar a quarta travessa da Calheta e os turistas todos tinham caminhonetes para qualquer lado daí. E, efetivamente, o segundo, aí custa também, eu não tinha pensado falar, mas eu vou fazer um pedido aos senhores. À mesa, os senhores são políticos e os vossos respectivos partidos. Na próxima campanha eleitoral, evitem falar na Calheta de Perteiro. Isso já deu muito falando. Então, para mim, que efetivamente, se os senhores quiserem ou puderem, ou souberem andar, é que ainda é capaz de se dar a volta, podes fazer uma caminhonagem, porque efetivamente fica a caminhonagem por baixo e fica um ótimo jardim e isso é questão de um qualquer senhor engenheiro resolve. Muito obrigado. A retórica dos políticos, para mim, isso passa-me ao lado. Vir para quem dizer que 50 milhões de dinheiro vai ser investido por esse fundo de escola, quem não conhece, para já, isso é indignado. Não pertence a nenhum grupo fundamentalista ou quer queira chamar. Eu quero dizer o seguinte: o senhor, independentemente do partido, não sei, vem dizer 50 milhões, atenção, 50 milhões, criação de 300 postos de trabalho. Deveríamos pensar aqui as dificuldades que o comércio tradicional passa, os comerciantes, com falta de clientes, com falta de movimento, com dificuldades a pagar ordenados aos funcionários, estabelecimentos. Devíamos pensar no investimento, que eu não quero dizer qual foi o nome que é de dar às portas do mar, que realmente é um grande cartão de entrada de visita, muito bem. As portas do mar têm bastantes dificuldades, os empresários lá pensam nisso. Os empresários têm bastantes dificuldades em pagar as mensalidades, os aluguéis, e não só, agora faz sentido mais um centro comercial, faz sentido 2 casinhos, dir-me-ão, mas vem fluxos turistas, os turistas estão na moda, turismo de natureza, sim senhor, o turismo de natureza está mais que estudado, 2, 3 dias de estadia, 2, 3 dias, eles vão gastar dinheiro em casinhos, isso tem alguma lógica, isso é muito bonito nos gabinetes, faço os estudos, sim senhor, isso faz-me lembrar aqui há uns tempos atrás. Houve um governo que dizia, como é que se chama? O turismo, o golfe. Até pensava-se fazer um campo de golfe em Santa Maria. Santa Maria um golfe e batalha um golfe. Onde é que tu conheces? Foi enterrado, quem é que paga? Nós. O que é que eu vou dizer mais sobre isso? Eu quero dizer, o Sr. Presidente, o Presidente da Junta de Freguesia falou bem, não se vai falar no passado, se fosse para isso, mas só queria relembrar que os deputados, alguns deles, moradores e crescidos ou criados, aqui na Calheta e Conselho de Ponta Delgada, nada fizeram. E eu nem vamos nomear os nomes. São muitos, nada fizeram para a Calheta. Lamento imenso não haver um movimento como há agora que encaminhasse a população, nomeadamente da Calheta, para fazer uma paragem, um boicote. Aqui não se constrói, aqui não se aterra, lamento. Na altura era novo, os meus pais também, infelizmente, e aquela população não tinham um outro tipo de visão, senão a gente bloqueava, bloqueamos. Faz-me lembrar, queria lembrar o deputado da Assembleia da República, o Daniel Campelo. Sabe muito bem o que é que fizeram, não sabe? A aprovação do Orçamento de Estado foi contra as diretrizes do CDS, mas contrapartidas para a população. Muito bem, não é preciso da política, não é preciso. É a realidade. E os senhores estão agora aqui a defender o grupo de Descobre, que eu não sei de onde é que vem, que já se disse muito bem, tem fundos tóxicos, que também se investir na capital, com o risco de perder, não é? E eles entram por aí, e agora o senhor diz, muito bem, está no poder,
diz que é um fundo credível, vai investir, vai criar postos de trabalho e investir 50 mil, 50 milhões. Sei lá se se vai realmente ver o que se não sei, sinceramente. É ver ficar por aqui, para eu não, mas que estou bastante indignado, em geral, com a classe política. Vou fazer um parênteses, que eu quero acreditar que aqui o sublinheiro, que eu não conheço de lado nenhum, que fez campanha, bandeira de campanha, que ia fazer tudo pela calheta, e espero que isso realmente vá ao de cima, porque, sinceramente, isso é uma vergonha. A nossa classe política é uma vergonha. Porque se vocês são, aliás, comentam a abstenção. Porquê é que há abstenção? Porque a abstenção dos políticos é sinónimo de quê? Basta ver as notícias. Duarte Lima, Sócrates, não vale a pena dizer. Pronto. É uma vergonha. Eu acho que nós, quando votamos em alguém, não devemos ser nos partidos, era nas pessoas. É ver para ali uma posição cívica, fazer algo pela população, pelos interesses da minha freguesia, do meu concelho, do meu país. Não é só estar gravado e dizer sou secretário, eu sou presidente, e isso. Não, no fundo, vamos ao encontro da população. Vamos ao encontro. Há um comentário nesse sítio que é que sou o presidente da junta. Basta ver. Fico por aqui. Como é que se vem cá o bem passar as ilhas da natureza, vem alguém jogar em casino? Como é que os senhores atlânticos têm casinos a bordo e que passam cá um dia ou dois? Assim, qual foi a brilhante mente que projetou que um negócio destes ia ser viável numa zona destas? E a segunda é, e por que razão é fazer um caixote à beira-mar? Os turistas vêm cá para ficar com a vista para o mar. As pessoas que já viviam cá ficam com um caixote em frente. Quer dizer, o que é que a gente fica? É mais que evidente que é um negócio que não é real. Que ninguém aposta, ninguém investe. Não é um negócio real. Agora, as mentes brilhantes que projetaram isto, onde é que elas estão? E autorizadas. Onde é que elas estão? Projetadas. Principalmente quem autorizou, Bem, exerço há vários anos o cargo público, sou político e tenho muito orgulho nisso. E assumo isso em todo o lado. Tenho acompanhado e tentado colaborar na resolução deste problema e algumas pessoas não sabem disso, o defeito é meu, certamente, mas eu não me preocupo com a mediatização de tudo o que faço. A única coisa que eu quero dizer é felicitar os peticionários, que eles também tiveram essa iniciativa, junto da Assembleia, e eu acompanhei isso, do movimento Queremos a Calheta de Volta. E basta dizer o seguinte, a última vez que nós estivemos a tratar deste assunto, ainda há cerca de 3 anos atrás, sensivelmente, já estamos em 2017, à volta disso, há 2 anos e muitos meses, basta dizer que neste tempo que decorreu, e basta ver à data de hoje, 2 dos melhores hotéis atuais do país, não são dos Açores, são do país, estão a funcionar. O Azul e o Spa Hotel das Flores. Portanto, alguém, eu diria que muita gente, trabalhou e fez bastante para que isso possa ser feito. Agora, eu reconheço que esse assunto é um assunto muito polémico, porque toda a gente falhou. A verdade é essa. A Câmara tem responsabilidades, o Governo teve responsabilidades e, portanto, naturalmente, que isto torna o assunto mais polémico, as pessoas ficam indignadas e eu acho que isso é natural. E, portanto, aconteceu, felizmente, que há aqui desenvolvimentos que conferem uma expectativa já diferente. Eu concordo com aquilo que no fundo a mesa disse, não é? O Fundo Discovery já tem um envolvimento muito grande aqui nos Açores e eu sou particularmente sensível aos factos que foram aqui relacionados. Na minha vida, eu sou muito confrontado com problemas relacionados com problemas sociais e emprego e, de facto, um fundo ou uma entidade que investe 50 milhões de euros, cria 250 ou mais, quase 300 empregos diretamente, fora os indiretos, eu acho que isso, nós temos que respeitar isso e perceber que
há aqui já um trabalho que certamente nos dá uma expectativa positiva sobre a última fase que precisa de ser feita. E sobre isso eu queria fazer uma pergunta, mas não sem antes deixar aqui essa nota. Eu sou muito sensível à captação de investimento externo, como foi feito, à geração de emprego, como também foi feito, à modernização urbanística, que ainda falta fazer, e à qualificação turística, que também está praticamente a terminar. Portanto, dessas 4 componentes, eu deteto ainda a questão urbanística. E a minha pergunta, as minhas perguntas são para o Sr. Presidente da Câmara, que é o seguinte: eu gostava que clarificassem, porque de facto tenho acompanhado esse processo, mas eu percebi que há desenvolvimentos dos últimos dias, e o que eu gostava de perceber é: há ou não uma relação entre a demolição e a construção do apart-hotel? Ou seja, em determinada altura, eu e muita gente nesta sala, certamente, pensamos que a demolição seria relativamente a breve trecho. Isto porque, obviamente, uma demolição daquelas custa muito dinheiro, é verdade, mas uma demolição não deixa de ser uma demolição. É preciso um licenciamento da Câmara, com certeza, mas uma demolição até, estou certo que muitos de nós pegariam numa picareta e iríamos ajudar a demolir aquelas galerias. Agora, o que me parece que resulta das intervenções, quer do Dr. Ricardo Medeiros, quer do Sr. Presidente da Câmara, é que eles vão apresentar um estudo de informação prévia, o que também é correto, e há pessoas que não estão muito por dentro disso, mas é assim de facto que se faz, um estudo de informação prévia, depois eles têm um prazo para apresentar isso, a Câmara tem não sei quantos meses para responder, e eu gostava também, o Sr. Presidente usou aqui a expressão, eu não quero ser omisso ou cometer erros na citação, disse que estava disponível para colaborar com a antecipação de prazos. O que ele perguntava eram basicamente essas duas coisas. Do ponto de vista da Câmara, o que é que acha que é possível da Câmara antecipar de prazos? Porque a Câmara não pode passar prazos, não pode passar projetos uns à frente dos outros, isso é ilegal, e portanto a Câmara tem que tratar todos os processos com a mesma celeridade, e portanto gostava que me referisse qual é o prazo que é possível antecipar. E em segundo lugar, é a questão que eu já abordei inicialmente, ou seja, se nós vamos ter uma intervenção para a demolição, ou se nós estamos a falar, no fundo, de uma intervenção para construir o apart-hotel que implica a demolição e os outros arranjos exteriores. Era isso que eu gostava de dizer. Muito obrigado. Questões que abordaram Agradeço ao Luís Silêncio pela indignação que revelaram do estado da arte e a oportunidade de também serem atores neste processo que ajuda, apesar de tudo, deixem-me dizer-vos, e há bocadinho entreguei aqui um papel ao Sr. Santos Narciso. Porquê? Em declarações em 2014 e no âmbito de uma audição na Comissão nas Comissões Parlamentares de Política Geral e de Economia, o engenheiro Pedro Seabra falou de valores de investimento que não são nada aqueles que o Diretor-Geral aqui falou. Porque falava-se da disponibilidade do investimento na ordem dos 11 bilhões e criação de empregos na ordem dos 60. Isto é só para demonstrar que tudo é muito volátil. Isto é, expectativas de 2012 e 2014 são, nessa volatilidade toda no mercado financeiro que temos vivido, de forma extraordinária. Portanto, aquilo que o Sr. Diretor-Geral disse, responde à verdade de hoje, não era nada a estimativa de há 2 anos atrás e assumida pelo próprio engenheiro Pedro Seabra quanto aos valores do investimento e quanto à criação de empregos. Era muito. Portanto, é bom que tenhamos a consciência e o realismo de uma certa volatilidade que as coisas têm. Os compromissos que são da responsabilidade do Governo e do Discovery quanto a um cronograma de discussão vão ser, como eu disse aqui, esclarecido, comigo conversados em reuniões físicas e não telefónicas, com a administração do Discovery e a Câmara Municipal. Os compromissos telefónicos ao longo deste tempo todo foram os pela parte da Câmara, que é a entidade licenciadora. E é bom que a tentativa de responsabilizar todos por igual não seja a forma de desculpar quem tem culpas, mas antes a de identificar as responsabilidades a quem de direito. E a verdade é que, como entidade licenciadora, a Câmara Municipal, que eu aqui esclareci, procurará
Se este é o prazo que há condições, os trabalhos, por exemplo, da apresentação daqueles esboços começaram em abril, foram apresentados a 1 de junho, o esboço. E conversados comigo muito antes, também, e com o Governo, com certeza. E, portanto, apesar de tudo, até o próprio esboço estava encadernado a 1 de abril e veio aqui ser apresentado ao Governo e à Câmara Municipal a 1 de junho. Imaginem-se. As conversações que temos tido é de que, nas reuniões que vamos ter em fevereiro com a Câmara Municipal, eles querem apontar o pedido de informação prévia, que é uma exigência legal do regime jurídico do licenciamento das obras, para até março. Eu vou fazer pressão porque eles entreguem dados de batalha. O que eu digo, e a propósito da antecipação de prazos, é que, como também esclareci do início, portanto, a atenção devida escusava a pergunta, determinaria que na resposta, nas pedidos de pareceres a entidades externas, se o próprio Discovery Portugal, com a apresentação do pedido de informação prévia, puder já trazer os pareceres das entidades externas, estamos a antecipar prazos. Esta é a solução que não é virgem, é acontecida em muitas outras situações, que eu sugeri ao Discovery Portugal. Tudo o que corresponda e que sabemos previamente a necessidades de pareceres de entidades externas possam já vir instruídos no processo do pedido de informação prévia. Isto ajuda. E a mesmo se passará com o projeto de demolição. É a forma de acelerarmos todos e contribuirmos, até porque uma parte das unidades são da competência da Administração Regional Autónoma e, portanto, estamos em sintonia neste processo. É isso que eu quero esclarecer, em repetição que já tinha esclarecido na prévia intervenção. Relativamente à preocupação quanto à parte total. Isto foram conversações tidas não só com a Câmara, porque eventualmente tem que ser considerado o TDA, como também com o Governo Regional, a previsão que não estava inicialmente na concessão da construção do APAT total, exatamente para garantir viabilidade, sustentabilidade ao conjunto do projeto assumido pelo Discovery Portugal, que é fazer, em associação à própria Zura Hotel, o tal APAT total. E isso é que dá enquadramento às previsões de sustentabilidade do investimento futuro para abate das galerias e sustentabilidade económica do processo na sua totalidade a longo prazo, durante o período da concessão, para ampliar, digamos assim, a oferta de alojamento turístico na zona. É isto que está em causa. Fez-me essa pergunta o Sr. Deputado, que presumo que terá participado nas conversações com o engenheiro Pedro Seabra na audição da Comissão Política Geral e da Economia, provavelmente não se lembrou de fazer essa pergunta, então, mas eu penso que ele teria tido a oportunidade de esclarecer, como eu estou a esclarecer aqui, foi a resposta que ele deu na ordem. Muito obrigado. Mais alguém que quer intervir? Está bom, pronto, senhor. Muito obrigado. Eu julgava que tu ias falar naquele